É isso aí, voltamos. Olha, eu quero dizer pra vocês que carne gostosa que esse chefe preparou hoje, hein? Ai, que delícia, tô sentindo gostinho até agora aqui. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre mãe solo e pensão alimentícia. Eu acredito que muitas mulheres que estão nos assistindo agora, algumas delas são mães solo, né? Que cuidam do seu filho, da sua filha, e estão naquela guerra de pensão alimentícia, recebe, não recebe, bota na cadeia, não bota. Nada melhor que nós recebemos aqui na nossa sala um especialista, doutor advogado, doutor Gerson Santos, que vai falar um pouquinho pra gente. Quero te pedir, liga para todo mundo aí de seus familiares, parentes, que você conheça, de pessoas que estejam passando por essa situação de ser mãe solo e estar naquela guerra de pensão alimentícia. Doutor Gerson vai explicar tudo pra gente aqui nessa tarde, não é isso, doutor? Espero que sim. Tudo Boa bem, tarde, Renato? tudo bem? Muito boa tarde. Espero que sim. Estou à disposição aí para que quiser, né, nos trazer aí de dúvidas, enfim, tentar esclarecer e levar algum acalento aí para essas mães solos em todo o Brasil. Doutor, já vamos abrir já perguntando o que vem a ser uma mãe solo e já introduzindo já a pergunta, quais são os seus direitos? Porque nós temos visto aí que existe muitos, eu acredito que você deve ter também até a porcentagem de mães solo que nós temos só aqui no Brasil. Olha, Renato, o número é grande, Né? muito grande. A mãe solo é identificada de que forma? Eu penso assim, né? Em minha opinião, não só os números que dizem, mas a minha opinião também. Em que sentido? Veja, é aquela que tem que sozinha contribuir com tudo em relação ao filho, do cuidado, do afeto. Eu não estou falando só da questão material, de comprar, de pagar as coisas, mas de cuidar dessa criança. Podemos dizer que, em números, elas chegam em torno de 90% de mães solos no Brasil. 90%? Chega a isso, Renato, Uau. porque a mãe solo, ela chega a ser aquela que, ainda casada, ainda dentro dessa relação, acaba sendo mãe solo, né? Que é um pai que acha que é só pagar as contas da casa e o resto é tudo com ela. Ela passa a ser sozinha cuidar dessa criança, ela também é mãe solo, né? Ah, você abordou aqui, desculpa até mesmo entrar, porque você está abordando agora uma questão que eu acredito que muitas pessoas não sabem, que isso pode ser levado até como direito quando for procurar um advogado. Você falou algo interessante agora, que até mesmo a mulher casada dentro da casa, ela acaba ficando com toda a responsabilidade para si e o cara não tá nem aí, e tá dentro da casa, são casados, mas o cara não tá nem aí para suas responsabilidades. Então, nesse fator, ela também é considerada uma mãe solo? Sim, também é mãe solo. Porque as pessoas têm a tendência a achar só que aquela que se divorciou ou que não tem mais o relacionamento, ou até que às vezes só teve um relacionamento casual e disso gerou essa criança, e só ela que é a mãe solo. E não é, né? As mães solos são todas aquelas, e são a maioria no Brasil, que tem que sozinha criar e educar os seus filhos. Isso sim pode ter consequência, né? Em relação aos direitos dela, né? Normalmente elas abrem mão aí da sua carreira, abrem mão da sua vida pessoal para cuidar dessa família. E o pai vai continuar cuidando da sua carreira. E quando separar, acontece o quê? Ele segue com a vida dele. O salário dele continuará sendo o mesmo, a profissão dele continuará sendo o mesmo, e o encargo dela, que tinha ainda esse respaldo material, passa a não ter mais. Né? Essa é a grande questão, certo? Em relação aos direitos, né, da mãe solo, você tem que separar também em duas questões. Tem o direito dessa mãe, que é a mulher, vai passar a ser a ex-mulher, esse é um direito dela, ela pode ter o direito a uma pensão, ela pode ter direito a um auxílio provisório ou definitivo, e tem os direitos da criança, né? Que é o direito à pensão alimentícia, à guarda, à moradia e outras questões. São coisas separadas, né? Entendi. E quando você fala de critérios, para quem está nos assistindo, está muito interessante tudo que você está abordando agora aqui no nosso meio, para todas as mães. Você que está nos assistindo, você fica aí naquela questão, poxa, procura um advogado, não procura um advogado, porque relacionamento, vamos falar um pouquinho sobre relacionamento em questão do que a gente está falando aqui. Relacionamento é algo muito sério. Tem muitas mães que ficam naquela questão, muitas mulheres ficam assim, eu preciso me unir a uma pessoa, porque eu estou sozinha, sofri uma decepção de traição passada, e já estou 3 meses, 6 meses, até 1 ano sozinha, e se envolve no relacionamento. Mas
você que está nos assistindo, você sabe que todo relacionamento existe uma privação, uma aprovação, além do que você já passou lá atrás. Como que essa mulher, hoje, essa mãe, né, e essa mãe solo que já teve envolvimento, ela pode acreditar que o futuro relacionamento dela não venha dar trabalhos como ela já teve no passado, doutor? Olha, Renato, tem que tomar os devidos cuidados, sempre. Quais seriam esses? Olha, eu gosto de dizer assim, quando a cliente vem até o escritório, dizer, quando você está com algum problema de saúde, você vai ao médico já com esse problema. Sim. Dificilmente que alguém faz um check-up, a gente não tem esse hábito, né? Vou dar ver se tem alguma coisa, não. Consulta um advogado antes. Olha, vou entrar nesse relacionamento, vou me casar. Doutor, o que pode interferir no meu patrimônio? Quais os direitos que eu poderei ter? O que vai interferir com o que eu já tenho? E o contrato pré-nupcial que deve ser feito. Estava conversando há pouco com uma amiga em relação a isso, que é a característica nossa aqui do latino-americano, ser passional. A gente acha que vai casar e é porque estou apaixonado e eu amo. E, meu Deus, Deus o livre de você dizer ao outro, mas vamos fazer um contrato e se a gente separar, como é que ficarão as coisas? Mas como assim? Você já está querendo separar? Já está pensando em separar? Não, você tem que ser objetivo, tem que ser racional e tentar separar essa questão da parte emocional, do racional e que pode influenciar no teu patrimônio no futuro. Deixa pré-definido. Teremos filhos? Teremos filhos. Quem vai ficar em casa e quem vai sair para trabalhar? O pai diz, não, eu vou sair para trabalhar, vou seguir com a minha carreira, você fica em casa. Ok, então em caso de divórcio, eu estou garantindo por esse contrato, por esse pacto pré-nupcial, que eu terei direito a uma pensão no valor X. Ok? Está garantido. Não precisa provar isso, essa dependência econômica depois. É uma questão social, cultural muito que tem que ser mudado e tem que ser alterado. Mas eu digo consulte um advogado, procure, se oriente, procure ajuda psicológica também. Né? Primeiro se reestruture. Os dois juntos ou um de cada vez? O que você aconselha, doutor? Eu aconselho os dois juntos ou se for para optar por um, primeiro o psicólogo. Primeiro vá no psicólogo, primeiro procure essa orientação e isso acontece muito também no escritório. A gente me procurar, realizar consulta e dizer, eu não quero o seu trabalho agora, os seus serviços agora, e eu digo, agora você não vai assinar. Agora você vai procurar um psicólogo, porque você não está preparada para esse divórcio, você não vai aguentar o que ainda vem, as coisas que ele ainda vai fazer com você. Tá ruim, vai piorar mais um pouco antes de começar a melhorar. E pensando nisso, dentro do escritório, a gente passou a ter agora uma psicóloga. Tem uma psicóloga que fica lá à disposição, caso o cliente queira. Claro, dentro já dos custos dos honorários, já algumas sessões já estão inclusas nesse custo. E se depois ela quiser continuar. Porque é importante, ela tem que estar preparada mentalmente para enfrentar o que vem pela frente. É verdade. Quando você relata a questão de procurar um advogado e procurar um psicólogo, o psicólogo seria mais para a pessoa estar preparada mentalmente, aquilo que você acabou de abordar agora no finalzinho, para encarar mais um desafio, porque relacionamento não é nada que um desafio. Você está abdicando de várias coisas, você está renunciando muitas das vezes do seu prazer, da sua vontade, para poder satisfazer o cônjuge e o cônjuge vier a te satisfazer. E quando a pessoa venha buscar um advogado, é no sentido de ela já estar determinada naquilo que ela quer para a sua vida e em questão da pensão alimentícia, doutor? É mais ou menos isso? Veja, você sente, é o feeling que você vai adquirindo com os anos de experiência, né? De identificar se aquela pessoa está preparada para enfrentar o que vem ou não está. Porque você quer resolver o problema da pessoa, você não quer trazer mais um problema para a pessoa. A pessoa vai contratar o seu trabalho, né? Como todo profissional vai ser contratado, ela vai assinar um contrato, é um compromisso que tem com você. Aí você acaba iniciando os seus trabalhos e a pessoa, por não estar preparada, acaba tendo que desistir no meio do caminho. Ela criou mais um problema, porque aquela questão financeira em relação ao contrato, ela vai ter que arcar. Então eu prefiro abrir mão naquele momento. Não vou receber isso agora e depois a gente vê. Mas se está decidida, ok, você está preparada, ok, vamos lá, vou pedir para você quais são os documentos necessários, mínimos e básicos para a gente iniciar o procedimento. Pensar em pensão alimentícia, vamos supor que não tenha uma partilha de bens e não seja um divórcio, só cobrar uma pensão alimentícia. Ele já registrou a criança? Não registrou, então tem que fazer o reconhecimento da paternidade antes de pedir a pensão alimentícia. Mas já registrou? Ela já tem direito.
né? O artigo 229 da Constituição diz, o artigo 694 diz que ela tem direito a essa pensão alimentícia. Né? Então, está em lei, é garantido, não é opcional do pai pagar ou não pagar, se ele pode pagar ou ele não pode pagar. Tá? Tem os critérios para se definir quanto vai pagar, de que maneira vai pagar, quais serão os valores, qual será o percentual, como isso é calculado. Isso tem os critérios que o judiciário utiliza, mas que ele tem que pagar não é opcional, tem que pagar. Entendi. E para quem está nos assistindo, doutor, está se perguntando assim, doutor Gerson, diz para mim se mudou alguma norma, alguma lei daquela que foi dada como obrigatório aqui no nosso país. Teve alguma mudança, alguma reforma na lei, ou continua sendo a mesma? Foi acrescentado mais alguma coisa a respeito da pensão alimentícia? De prazo, porque algumas pessoas falam assim, se não pagar de 2 a 3 pensões, já é cadeia. Como é que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá. É o artigo 528 ao 533 do Código de Processo Civil. Alteraram-se os números dos artigos, certo? Com a reforma do CPC 2015, mas é basicamente a mesma. A partir do momento que se define judicialmente o valor de uma pensão, ela se torna um título executivo judicial ou extrajudicial, a depender da situação. Mas é como se fosse um cheque. Tem ali aquele valor e não se discute mais aquele valor. Tem que pagar. Né? O pai deixou de pagar lá 1, 2, 3 parcelas, ela pode entrar com uma execução de alimentos. Ela tem duas opções. É o rito da expropriação, que é o rito da penhora, né? Que é bloquear os bens do devedor, do pai, certo? E o rito de coerção, que é aquele da prisão, que ele pode ser preso por não pagar. Para ir para o rito da coerção, que é a prisão, são 3 parcelas em aberto. 3 parcelas. Isso, não necessariamente... Não menos que isso. Não necessariamente sucessivas, não menos do que isso. Sim. Tem que ser 3 parcelas e não precisam ser sucessivas, certo? Já para o rito de penhora, se a pensão teria que ser paga no dia 10, não foi paga, no dia 11 você pode entrar com uma execução. Já você pode pedir o bloqueio de contas, bloqueio de CNH, bloqueio de passaporte, cartão de crédito, de veículo, de propriedade, enfim, você pode ir por esse caminho também. Isso. Essas são as duas diferenças. É utilizado mais o de prisão, Renato, porque ele não quer ser preso, né? Ele fica com receio, a ideia da coerção mesmo, da pressão. Olha, se você não pagar, você vai preso por isso, entendeu? É o mais utilizado, mas como precisa desse requisito de 3 parcelas em atraso, acaba se... Agora, só uma questão, doutor, você acabou de relatar aqui 3 parcelas em atraso que vão dar aí no total de 90 dias. Certo. Beleza. Nós estamos no mês de julho, suponho junho, abril, maio, junho. Uhum. Aí a pessoa chega para o doutor, o advogado, e fala assim, olha só, meu ex-marido não pagou abril, maio, junho, já estamos em julho. Então ela foi dar entrada sobre isso que você acabou de falar, sobre prisão. Aí, no meio dos trâmites todo, esse rapaz, ele vem relatar que ele não pagou pelo fato de estar desempregado. Aí você comunicou agora também a respeito de alimentos. Mas ele não tem, ele está envolvido com uma outra pessoa e quem está sustentando a casa, né, até então é a cônjuge dele, a cônjuge dele, né, a companheira dele. Como que faz? Como é que é feita essa relação? E a ex-mulher fica ali impressionando porque ele tem que pagar. E ele relatando fielmente para o advogado e para o juiz que ele não tem condições, não tem conseguido nem dinheiro para poder fazer bico, nada. E aí, a companheira dele tem que pagar a pensão, uma parte da pensão ou não paga? Como é que é resolvido isso? Olha, a pensão, Renato, não recairá sobre a companheira dele. Ela não passará a ter essa obrigação. Não tem nada na lei que vai dizer que ela tem essa obrigação. Pode ser para os pais dele, para os avós, por exemplo, essa responsabilidade. Mas o primeiro ponto e o mais importante é: desemprego não vai deixar ninguém de pagar pensão, não vai eximir ninguém de pagar pensão. Ele tem que pagar. Mesmo desempregado? Tem que pagar. Tem que pagar. Afinal de contas, a criança... Meu amigo, ninguém mandou você fazer isso. Mas é isso, né? Meu Deus, gente, que situação. A criança terá que comer da mesma forma, né? Verdade. Porque o princípio, o raciocínio é esse. Se a mãe solo, que é aquela que tem que se virar sempre, continua a se virar para prover o mínimo existencial dessa criança, por que ele não? É claro que para cálculo da pensão,
o rendimento dessa nova companheira do genitor vai contar, porque vai fazer o cálculo, ele ganha tanto, a renda da família dele somada da companheira é tanto, então esse é o valor que ele pode pagar de pensão. Isso tem um reflexo, mas não vai passar a obrigação para ela. Mas resumindo, desempregado paga pensão da mesma forma. Da mesma forma? Da mesma forma. Aí, ó, agora você me fez eu fazer várias perguntas. Posso fazer, doutor? Fique à vontade. Vamos lá. Você falou que mesmo desempregado, a pessoa paga pensão. E mesmo desempregado paga pensão, e você relatou que isso não vai respingar na companheira dele e também ele vai ter que se virar para poder arrumar um ganha-pão para poder sustentar a criança. Mas tem um porém. E isso vai respingar onde? No pai e na mãe. Mas e se o pai e a mãe desse cara nunca aprovou o ex-relacionamento e não aprova o relacionamento atual e tá brigado com o filho? E aí, como é que faz? Irrelevante judicialmente. Irrelevante, não tá nem aí. Tem que se virar. Vão responder por isso. Vão ter que complementar ou passarão a ser responsável por 100% daquele valor. Meu Deus. Vão ter que pagar, recai nos avós. E também não é nem que queira se prejudicar os avós, mas é uma ideia de mais uma pressão contra esse genitor. Olha, meu amigo, você vai preso. Não deu certo ir preso? Agora vai sobrar para os seus pais. Se você não pagar, eles vão ter que pagar. E se eles não pagarem, eles também poderão ir presos. Essa é a consequência. Peraí, agora você me deixa confuso. Se os pais dele não pagarem, os avós podem ser presos? Sim. A partir do momento que o juiz definir que os avós passam a ser os responsáveis pelo pagamento dessa pensão alimentícia, esses avós, caso não paguem, é a mesma coisa, eles substituem o genitor. Eles passam a ser também os responsáveis e, não sendo inadimplentes, podem ir presos também. É sério isso, doutor? Sério. Uau! Sério. E agora, muitas pessoas também ficam naquela questão seguinte: por que isso acontece muito da lei e da regra bater forte com pessoas de classe baixa? Você vê que acontece mesmo. E os artistas aí, vira e mexe, eu acredito que você deve olhar aí na mídia, jogador de futebol doidado, artista, cantores, e fica aí com 3 meses, 4 anos, 5 anos sem... 5 meses sem pagar a pensão, porque a pensão, sei lá, é 50 mil por mês, e tá nesse rolo e demora para pagar e eles não são presos. Por que isso? Essa indiferença? Bom, assim, Renato, primeiro depende de qual o caminho que essa pessoa escolheu, né? Se ela escolheu pelo caminho da penhora, que é o bloqueio dos bens dessa pessoa, ela não pode ir pelo rito da prisão, pelo caminho da prisão. Ou é um ou é outro, não são os dois, certo? Ou penhora os bens da pessoa, ou é a prisão. São dois caminhos diferentes. No meio do caminho, você pode pedir para alterar para outro. Da penhora, eu posso pedir para converter para o de prisão. Posso. O de prisão, eu posso converter para o de penhora. Posso, mas depois eu não posso voltar também. No momento que fiz essa escolha, não posso mais voltar. Pode voltar atrás. Não pode voltar atrás. Mas a depender. E mais, a execução de alimentos, embora tenha essa ideia, a execução de alimentos e parece que é uma coisa imediata, não é. É um processo como qualquer outro. Uma petição inicial, um pedido que o seu advogado vai fazer, que vai para o juiz vai dar a decisão inicial dele, que vai mandar intimar esse devedor para pagar, no caso de prisão, pagar em 3 dias ou comprovar que pagou em 3 dias. Saiu aquela publicação, não é automático também, vai para um oficial de justiça, que vai chegar até ele tem que receber pessoalmente. Pensa um jogador que não tem um endereço fixo, por exemplo. Até você encontrá-lo, para você intimá-lo, você notificá-lo daquilo ali. O advogado dele vai apresentar uma defesa, o dia que está desempregado, ou que ele está com os bens indisponíveis, ou que ele, olha, eu devo, mas não são 4 meses, eu devo só 2 meses. Aí o juiz vai me intimar de novo essa mãe. Olha, ele está dizendo que são só 2 meses. Como é que é? Não, são 4 meses, agora já são 5, já são 6. E assim vai, e acaba se passando muito tempo. Mas chega-se também nesses casos, né? De contar aqui em primeiríssima mão que recebi agora aqui, estava no hotel, no quarto de hotel de uma cliente nossa, no interior do Paraná, em que o pai é um vereador da cidade. Vereador não pagar pensão, doutor? E o caso dele, nem foi uma questão de pensão alimentícia, mas sim com Maria da Penha.
Certo? E eu te faço esse gancho no sentido de se verificar como esses que parecem inatingíveis também são. Hoje saiu uma decisão contra esse vereador, que até saiu na mídia lá no Paraná, cassando o mandato dele, porque já transitou em julgado essa sentença, ele foi condenado pelo crime de ameaça contra a minha cliente, e ele vai perder o mandato. Vai perder o mandato? Vai perder o mandato. Porque é imperdoável, né, doutor? Esses jeito. casos de agressão, de falta de não tem respeito, são situações que são imperdoáveis. Sim. Pode receber o perdão da cônjuge, mas ainda mais pessoas que exercem cargos de responsabilidade Imagina. muito sério, que é o função de um vereador, de um político, de um artista, que são pessoas Sim. públicas que estão aí na mira, na vista de todo Mas ele mundo. também deve pensão, também tem uma execução de alimentos contra ele. Eita! Imagine quantas mulheres votaram nesse cidadão. Uau. É complicado. Agora, só voltando ao assunto que nós estamos aqui abordando, a respeito do prazo de 3 meses da pensão. Esse meu amigo ficou esses 3 meses sem poder pagar a pensão alimentícia, né? E aconteceu que no 3º mês, até mesmo a mulher chegou lá e falou assim, se você não pagar, porque já são 3 meses que você está devendo os alimentos e até mesmo recursos financeiros, eu vou dar parte para você ir para a cadeia. Beleza. Ele fica naquele desespero, procura um retorno financeiro com amigos ou com parentes. Coisa que já era para ele ter feito lá atrás, mas ele não fez, pensando que iria arrumar um emprego. Sim. A minha pergunta é o seguinte, se ele conseguiu o valor, ou então a questão de alimentos no 3º mês, ele tem que dar o recurso financeiro, ou até mesmo em espécie, valendo pelos 3 meses, ou ele pode dar só para aquele prazo, aquele mês ali? Se existe já um processo e ele foi intimado para pagamento do valor em 3 dias, é o valor total. Então ele tem que dar os atrasados? Todos os atrasados. Seja de alimentos ou seja de recurso financeiro? Todos os atrasados. Todos os atrasados e os que forem vencendo durante o processo, né? Porque não para, não é você entrou, tem 3 meses atrasado, não. Se levar 6 meses para ele ser intimado, são 6 meses que ele tem que pagar. É a somatória de tudo. Aí fica a critério da mãe. Se ela quiser, não, eu aceito receber metade agora e suspender o mandado de prisão dele e aguardo mais um tempo para ele pagar o restante. É opcional dela, ela pode fazer. Mas de acordo com a lei, judicialmente, não, o juiz vai mandar seguir o processo. Entendi. Tem que quitar integralmente o débito. Entendi. Doutor, a respeito também de valores. Exemplo, nós temos pessoas de baixa renda, que eu citei aqui há alguns minutos atrás, que as pessoas de baixa renda, eles dão lá vamos lá, botar aí os seus 400, 500, 800 reais, de acordo com o salário que ganha o rapaz. Beleza. Agora, quando é que entra, quando a gente sabe que a ex-mulher, ela está desempregada, aí o cara ganha lá seus de 5 a 10 mil reais. Ele tem que, a obrigação dele é dar recursos para o filho e para a ex-mulher, ou ele tem que dar o recurso só para sustentar a criança? E como é que é depois? Bom, serve o mesmo raciocínio. Aí são duas coisas. Uma é minha opinião e outra é o que diz a lei. Sim. A minha opinião é de que ele deveria aumentar, até que essa mãe se restabeleça, ele deveria aumentar o valor dessa pensão. Afinal de contas, ela tem a conta do invisível, né? Que é o tempo, dedicação, amor, carinho, educação, tudo que ela faz para esse filho, que ela não recebe por isso, certo? Ele deveria fazer essa compensação. Mas o que vai dizer a lei? Assim como ele, quando desempregado, tem que pagar a pensão da mesma forma, tem que dar o seu jeito, né? A lei vai dizer que a mãe, essa mãe solo, ela vai ter que fazer um bico, vai vender um bolo, vai fazer uma costura, enfim, alguma coisa ela terá que fazer para continuar contribuindo com a parte que ela contribui o valor desses alimentos, né? De toda forma, a mãe pode sim entrar com uma ação de revisão de alimentos, pleiteando esse valor, né? Que esse valor seja majorado, que aumente o valor dessa pensão, diante que foi modificado, algo modificou, né? O que modificou? A capacidade dela hoje já não é mais a mesma de contribuir com a questão material. Ou se ela souber também que o pai teve um aumento, foi promovido, ela pode pleitear um valor maior, a capacidade dele de pagamento agora aumentou. É isso que eu ia te perguntar a respeito. Eu acredito que lá no teu escritório você deve receber, né, muitos questionamentos de mães solo
questionando. Não, mas só que esse valor que ele paga é pouco, ele tem que dar muito mais, porque ele recebe mais. Aí fica aquele bate-boca entre o ex e a ex também. E fica, não, mas ele tem que. Não, mas isso aqui já é satisfatório, porque a criança só tem 2 anos e ele não precisa de tudo isso. O que é verdadeiramente a mulher pode impor? Se lá ela tem esse direito de impor alguma coisa. O que ela tem como direito de receber e não receber, doutor? O cálculo da pensão, né, Renato? A gente está falando propriamente isso. Como que se chega, né? Como é que o juiz chega? Esse é o valor que ele vai ter que pagar de pensão. São 3 princípios, tá? É a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. Necessidade, que é o quanto a criança necessita. Que cabe à mãe provar isso, o quanto a criança necessita. É claro que algumas coisas são presumidas. A criança está viva, está comendo, está bebendo água, pelo menos. Está limpa, está tomando banho, está vestida, estão comprando essas roupas. Está calçada, tem uma saúde, enfim, algumas coisas são presumidas. Mas um gasto como uma mensalidade escolar, um gasto como atividade extra, uma natação, enfim, algo a mais, você tem que comprovar ali o gasto. Enfim, fazer uma planilha de base, essa é a necessidade, é o quanto a criança precisa. Aí vai para a possibilidade, que é quanto aquele que vai pagar pode contribuir. Existe um entendimento, que é o entendimento majoritário do nosso judiciário, que do pai pagar até 33% dos seus rendimentos a título de pensão alimentícia. É um entendimento, não é lei. Não está escrito em lei esse valor. Pensão é necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Existe esse entendimento de 33%, mas eu já tive casos no escritório em que se chegou a pagar 40%, 50% dos rendimentos do genitor. 50%? Ou menos também, 10%, 5%, a depender. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? E para equilibrar esses dois, vem o princípio da proporcionalidade, que é para se verificar, ok, vamos supor o Neymar, vai pagar uma pensão lá. A necessidade do valor que o Neymar ganha mensalmente, dele pagar 33% dos rendimentos dele, a criança de precisa tudo que ele recebe? De tudo. De toda a renda, de todos os patrocínios junto com o salário? De tudo. Oh, é grana demais. Vamos supor que seja 1 milhão. Vamos arredondar aqui para quando fica fácil. 300 mil reais. 330 mil reais. Essa criança, a mãe vai conseguir comprovar que ela necessita de 330 mil reais, o judiciário possivelmente vai entender que não. Então, proporcionalmente, mãe, você não precisa disso. Vamos colocar 10%? 100 mil já é um ótimo dinheiro? Tá bom. Não, agora o doutor conseguiu entender a respeito disso. Você falou algo interessante mediante esse exemplo do Neymar. Porque ele deve ter seus 10 patrocínios, cada patrocínio não deve ser menos que 1 milhão que ele ganha. Com mais o salário dele, que não deve ser menos de 2 milhões por mês. Vamos chutar por alto aqui que ele ganha uns 6 a 7, vamos botar uns 8 milhões por mês. Você falou 30, vamos botar uns 10. 33% de 10 milhões vai dar aí quase uns 330 mil, não é isso? 10 milhões, 3 milhões. Né? 3 milhões, perdão, 3 milhões e 300 mil. 3 milhões e 300 mil. Aí, por mais que ele dê para ela uma casa, uma moradia e um carro para ela poder se locomover, ela não precisa receber esse valor todo, não é isso? Isso vai ser discutido sempre no judiciário. A proporcionalidade vem para equilibrar isso, entendeu? Proporcionalmente, quanto você pode contribuir. Proporcionalmente, quanto o outro vai contribuir. E mais, pensão alimentícia, embora tenha esse nome, a gente tem a questão de dizer alimentos, tem um projeto, inclusive, de lei para se mudar, para colocar só como pensão ou para pensão necessária, porque as pessoas confundem muito, né? Pensão não é comida. Pensão alimentícia tem só o nome de comida, né? São todas as necessidades. É também comida, é vestuário, é saúde, é calçado, é educação, é lazer, é moradia, água, luz, telefone, internet, tudo fazem parte das necessidades da criança e estão dentro da pensão alimentícia. O exemplo do Neymar que você deu aqui, se ele deixa uma casa disponível, um motorista, enfim, isso faz parte da pensão também, que é a pensão in natura, que são as pessoas que ele paga diretamente algo para proporcionar objetivamente algo para a criança. Da criança. Isso, e em pecúnia é aquele que é pago em dinheiro. Entendi. É isso. Ai, que bate-papo gostoso, maravilhoso, hein? Olha, até eu vou me precaver, vigiar, tomar cuidado, porque não é fácil não. Vocês estão aí, ó. Você, meu amigo, pense antes de poder fazer um filho, hein? Cuidado, você acha que a vida
né? Porque muitas pessoas pensam que a vida, vamos curtir, vamos zoar, né? Não. Responsabilidade. Né? Tem uma responsabilidade lá pela frente e das grandes, né, doutor? É uma vida que durante muitos anos vai depender de você. Vai depender. Depender muito de você. É isso aí. Doutor Gerson, eu quero te agradecer. Muito obrigado por você ter trazido para a gente todas essas informações. Eu acredito que tirou dúvida de muitas mulheres e até mesmo de muitos homens que não sabiam, estão sabendo a partir de agora sobre isso. Renato, eu gostaria de saber um pouquinho mais. Tem perguntas que você fez que eu fiquei com um pouquinho de dúvida, ou então gostaria que acrescentasse mais algumas dúvidas. Eu quero perguntar mais coisas para o doutor Gerson, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar agora os contatos com ele. Aonde você atende aqui em São Paulo, doutor? É em Curitiba. Em a matriz Curitiba? do escritório fica em Curitiba, atendemos em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Em Ok. todo o Brasil, né? Modalidade online ou presencial, mas a matriz do escritório fica em Curitiba, no estado do Rio. A tua empresa é mais especialista para esse caso? Família e sucessões. Família, ok. E lembrando que lá no escritório do Dr. Gerson também tem um psicólogo que vai resolver o teu problema e Sim. vai deixar aí você, tinindo, até mesmo para o próximo relacionamento você não vai sair com qualquer um, né, doutor? Preparado, exatamente. Ninguém vem com spoiler, né, Renato? É verdade. É mas- verdade. Doutor, por favor, passe os contatos, Claro. redes sociais, fica à vontade. Claro, perfeitamente. Gente, o Instagram é @GersonLSantos, tá? O contato do WhatsApp é 041, que é o prefixo de Curitiba, né? 99292-2090 ou 41 99224-0601. Instagram, @GersonLSantos. Renato, eu que agradeço agora, né? De coração aí mesmo, a oportunidade. Nada. Por estar Nós que aqui. agradecemos, porque essa pauta aqui, doutor, é muito rica, é muito pertinente. E como você já disse, no comecinho da entrevista, 90% da população, principalmente mulheres, sofre disso, que é ser mãe solo e pensão alimentícia. Minha amiga, doutor Gerson vai resolver o teu problema. Amém. Pra já. Amém. Tá bom, obrigado doutor? de coração, obrigado, Renato. Eu que agradeço. Obrigado, Tamires, obrigado ao Sempre Melhora, né? Que continue sempre melhor. É isso aí. O programa. E essa assessora Agradeço a maravilhosa que é a todos. Tamires, Sim, né? Obrigado, Tamires, também. Obrigado, Maravilhosa. gente. Obrigado, Tamires. Obrigado, doutor. Obrigado. Bom, Até pessoal, nós vamos rapidinho para os intervalos comerciais. Nós temos ainda aquela parte da culinária doce, que o doce de hoje, é de uva. É rapidinho, nós já voltamos, hein? Obrigado.